O entusiasmo é um motor simplesmente indispensável para chegar à perfeição. Quem disse isso foi Herbert Spencer. Quem é esse homem? Eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que eu achei essa frase na internet e como o título de hoje é o entusiasmo, eu achei melhor trazer essa frase para vocês para mostrar que essa frase cai como uma luva no capítulo de hoje. O meu nome é Roberto de Farias e esse aqui é o canal RH. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos aqui no canal. Gostaria de agradecer o carinho, o contato, as mensagens, os compartilhamentos que tiveram. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. E o título de hoje é a 7ª lei do Triunfo, que é uma das 17 leis do livro, que está detalhada no livro A Lei do Triunfo, escrito por Napoleão Hill. Esse livro que reúne os 17 hábitos comuns entre as pessoas mais eficazes da história. E o título de hoje, que é a 7ª lei, é o entusiasmo. Então eu tinha que estar entusiasmado para poder mostrar para vocês que o entusiasmo faz toda uma diferença. Inclusive, vocês viram que eu não estava tão entusiasmado assim no vídeo, que eu coloquei o pôr do sol e a maioria das pessoas acabaram dormindo algumas vezes, tiveram que ouvir repetidas vezes o vídeo, então me desculpa mais uma vez por isso, eu não canso de rir quando eu falo sobre isso. Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou ler algumas vezes, então vocês me desculpem se eu desviar o olhar de vocês algumas vezes, ok? Bom, para falar sobre entusiasmo, eu escolhi uma profissão que é uma profissão bem comum, é a profissão dos vendedores, que é uma profissão que eu considero que todas as pessoas são vendedores de alguma forma todos os dias de sua vida. Nós somos vendedores todos os dias de nossas vidas. Ou seja, para vender a nossa imagem para as pessoas que nós queremos estar por perto e elas são obrigadas a gostar de você de alguma forma e por isso você tem que vender uma imagem. Ou seja, para vender um sorriso, ou seja, para vender a sua presença em algum lugar, ou seja, para vender a sua mão de obra para um específico trabalho. Isso é muito comum quando você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo. Você precisa vender primeiro a sua imagem, você tem que estar bem apresentável. Segundo, o seu conhecimento, você tem que mostrar que você tem o conhecimento para fazer aquilo. E terceiro, você tem que vender a assinatura do contrato, onde o seu chefe, né, o departamento de RH vai assinar o documento para dizer que te contrata. Para tudo isso, tudo isso é uma venda. Você precisa vender esses três produtos para a empresa te contratar. Caso contrário, você não consegue vender o produto, que é quem? Você. Então eu escolhi essa profissão, a profissão de vendas, para poder explicar um pouco melhor sobre o mundo do entusiasmo, sobre essa lei do entusiasmo. E aí eu peguei o vendedor, 2 vendedores diferentes, vendendo o mesmo produto, e o primeiro vendedor é o vendedor que não tem entusiasmo nenhum, ele vende porque ele precisa vender o produto para ganhar comissão. Geralmente são os vendedores comissionados, mas que têm um salário. Eles estão meio que na zona de conforto, porque se ele vender, tudo bem, se ele não vender, se ele vender, melhor ainda, né, óbvio. Se ele não vender, tudo bem, mas se ele vender, ele ganha uma comissão, mas se ele não vender, tudo bem, tranquilo, porque ele tem um salário dele garantido no final do mês. Esse vendedor, geralmente, você chega numa loja, ele não vai atrás de você, ele não tem o entusiasmo de dar aquele approach no cliente, chegar no cliente e falar, perguntar se está precisando de alguma coisa, ou apenas se disponibilizar pela mão de obra, se você precisar de alguma coisa eu tô aqui para te ajudar, esse tipo de coisa. Simplesmente não tem, ele não tem nem a iniciativa e nem o entusiasmo. E quando você fala, eu estou precisando de um determinado produto, ele simplesmente fala, eu tenho, tá aqui, quer comprar? Então esse é o que não tem entusiasmo nenhum, ele simplesmente oferece o produto sem falar características, sem falar nada disso. Ele coloca o foco no que o cliente não tem, né? Você percebe isso na pergunta, né? Quer comprar esse produto? Você quer levar esse produto? Então isso aí é um foco, ele está focando na falta do produto na vida do cliente. Ou seja, ele mostra para o cliente que o cliente não tem aquele produto e que ele poderia ter a possibilidade de levar naquele momento. Enquanto o segundo vendedor, ele é entusiasmado. Quando o cliente chega, ele fala assim, boa tarde, meu nome é Roberto e eu sou vendedor aqui da loja. Ou ele nem pronuncia a palavra vendedor, ele simplesmente chega e fala, boa tarde, eu sou o Roberto, se você precisar de alguma coisa, alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, me chama que eu teria o maior prazer em te ajudar. Pronto, ele já vendeu a primeira impressão dele e ele simplesmente sai, porque é a coisa mais terrível do mundo você chegar numa loja e o vendedor tá em cima de você olhando dos pés à cabeça para saber se você precisa de alguma coisa. Não, eu não preciso, eu preciso de espaço. Quando decidir eu te chamo. E a gente gosta disso, a gente gosta de espaço, né? E o entusiasmado é aquele que percebe isso logo de cara, se você gosta de espaço ou não, e te dá o espaço, mas ele deixa o entusiasmo dele ali para você perceber o quanto é importante essa energia.
de boas-vindas. Quando você finalmente decide o que você quer, você chama o vendedor, que deixou aquela impressão de entusiasmo com você, e ele vai te vender o produto, onde ele vai te falar sobre as características que o produto tem, e em momento algum ele vai te perguntar se você quer comprar o produto. A pergunta que fecha, que encerra esse ciclo, nunca vai ser uma pergunta que a resposta vai ser sim ou não. Vai ser sempre, ele vai sempre focar no que o produto vai transformar a sua vida. Olha, esse produto é excelente porque ele traz isso como peças vamos supor que eu esteja falando de um computador. Ele tem memória RAM de tanto, ele é rápido porque ele é Intel ou porque ele é Pentium, não importa quais sejam as descrições que ele vai dar com relação ao produto, o que importa é que ele vai sempre focar no quanto o produto é bom e no quanto você precisa daquele produto, mas não na falta que aquele produto está fazendo na sua vida. Porque se ele foca na falta, ele perde o entusiasmo, aí ele acaba focando, lembra da ressonância, que você foca no que você não quer e você tem mais daquilo? Então ele foca no que ele quer. É como se ele quisesse aquele produto para ele, como se o vendedor quisesse o computador. Se a minha primeira escolha para comprar sempre vai ser essa, porque ele é isso, ele faz isso, e eu, como usuário da internet, ou como usuário assíduo de redes sociais, esse computador é indispensável na minha vida. Então eu aconselho a compra dele sem dúvida nenhuma. Pronto! Ele nem precisou fazer aquela questão de encerramento, com todo o entusiasmo dele, ele já vendeu o produto. Ele só precisa saber se o cliente está disposto a comprar naquele momento ou não. E aí já é um sujeito para outro tópico, para outro vídeo. O que eu queria mostrar aqui é que a diferença entre o entusiasmo e a falta do entusiasmo. Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou olhar essas anotações de tempos em tempos. Então, se eu desviar o olhar é porque eu estou lendo. E como eu disse, o mesmo se passa na nossa vida. Nós somos de alguma forma vendedores também. Quando a gente precisa de um emprego, a gente vai para aquela entrevista de emprego e a gente tem que vender 3 produtos. Primeiro, a nossa imagem. Segundo, o nosso conhecimento de que nós sabemos fazer aquilo que a vaga necessita. E terceiro, o encerramento, a assinatura do contrato. Enquanto você não vende o produto final, que é você mesmo, eles não vão assinar o contrato e você ainda está na fase de vendas. E se você perceber, se você olhar quando você está numa entrevista de emprego, você sempre vê quem são os prováveis que vão vender o produto, né, que vão conseguir a vaga, e quem são os improváveis. Os que não têm entusiasmo, geralmente, eles têm a mesma característica física, característica comportamental, onde eles estão sempre encolhidinhos, eles estão sempre com medo da empresa, tipo, você não percebe aquela curiosidade no olhar, aquele entusiasmo de, oh meu Deus, eu estou nessa empresa. Você percebe até que alguns deles nem fizeram questão de pesquisar sobre a empresa para poder falar alguma coisa de positivo da empresa na hora do momento da vaga, de falar com o recrutador. E isso você percebe, fica claro numa entrevista de emprego. E a mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente está numa entrevista de emprego, a gente tem que ter esse entusiasmo. Porque se você não tiver o entusiasmo de falar sobre a empresa, que você pesquisou, que você gostaria de trabalhar lá por isso e por aquilo, por todos os motivos que existem, a empresa simplesmente não vê o porquê contratar você. Por que eu vou contratar apenas mais um funcionário? E nós vemos isso hoje, infelizmente, na maioria dos casos das empresas. Eu vi isso quando eu estava no Brasil, quando eu trabalhava para os outros e quando eu tinha o meu negócio, que os funcionários hoje em dia, eles infelizmente, eles não têm essa ideia de empreendedor, de olhar lá para o futuro, de ver todas as possibilidades que o futuro pode trazer para essa pessoa. Então eles agem como um funcionário que nunca vai deixar de ser funcionário, que nunca vai deixar de ganhar o salário mínimo. Por exemplo, eles não têm a iniciativa que é necessário ter, que é a lei do triunfo número 6, ou número 5, não me lembro agora. É uma das leis, acho que é do vídeo passado, que fala sobre isso, a iniciativa de ir lá e apagar uma luz que alguém esqueceu acesa, ou sei lá, fechar uma janela, fechar uma porta, fazer o que precisa ser feito. Você viu um lixo caído no chão, uma garrafinha, vai lá, pega, coloca no lixo, não custa. Isso não é um bem que você está fazendo porque você tem algum interesse naquilo, é porque você se comporta como alguém que pensa de que aquele simples gesto de desligar a luz, de jogar uma garrafinha de lixo no lixo que está jogada no chão, esse tipo de coisa, de fechar uma janela, uma porta, desligar o ar-condicionado que ficou ligado, esse tipo de pequenas coisas que acontecem no dia a dia dentro de uma empresa, esses tipos de detalhes são os detalhes que
vão te colocar na mira do seu patrão e falar, esse cara tem potencial de crescer aqui na empresa, eu sei que quando eu tô fora eu posso contar com ele, posso contar com ela, essa secretária é simplesmente genial, ela faz tudo que precisa ser feito, eu não preciso falar, ela viu que a luz estava ligada, o que a energia estava... Não importa qual seja a iniciativa, a gente precisa ter esse tipo de iniciativa e de mostrar o entusiasmo quando a gente faz isso. E ainda, se possível, passar essa mensagem de alguma maneira pra frente, porque a gente tem que passar esse entusiasmo para os outros, para que os outros entendam o quão importante é o entusiasmo na vida de uma pessoa. Isso faz toda a diferença, faz com que você tenha grandes objetivos, faz com que você tenha grandes objetivos realizados no futuro e faz com que você fique na mira do seu patrão ou de outras pessoas que podem te oferecer melhores condições de trabalho, melhores condições de oportunidade. Eu, quando tinha meu negócio no Brasil, eu tinha esse problema de os funcionários, eu percebia que eles não tinham essa iniciativa de fazer o que precisava ser feito, e eu ficava bastante frustrado, porque nós, pessoas que são como eu, os empreendedores, geralmente eles empreendem por duas coisas. Primeiro, porque eles querem realizar um sonho. Eles querem colocar um projeto que eles têm no papel. Existem várias razões, na verdade, pelas quais alguém empreende na vida. Mas a principal delas é a realização de um sonho. Não é porque quer ganhar dinheiro, não é porque quer... Essas coisas são secundárias, sabe? Existe um ponto para ser empreendedor na vida. Mas esse ponto principal é a realização de um sonho. Quando a gente faz isso, a gente está realizando o nosso sonho e melhorando a qualidade de vida de outras pessoas. Porque automaticamente, se o negócio vai bem, a gente acaba contratando novas pessoas, fazendo com que um ciclo de energia financeira se passe dentro da nossa empresa. E nós, como empreendedores, a gente quer levar o melhor para o nosso funcionário. A gente quer que isso aconteça. E o funcionário, quando ele tem esse espírito empreendedor, esse espírito entusiástico, ele faz com que a empresa funcione, porque ele sabe que ele depende daquele emprego para trabalhar e que o trabalho dele é fundamental nessas pecinhas do relógio. Para o relógio funcionar, todos os trabalhos são fundamentais, independente de quem seja, se seja o porteiro, o segurança, a faxineira, a secretária, até o dono da empresa. Todos, desde o porteiro até o presidente, até o dono da empresa, cada um tem a sua peça dentro da empresa e todos eles têm que ter essa objetividade, essa iniciativa de fazer as coisas corretas para funcionar. Por quê? A gente tem que levar em conta que se a empresa fecha, a gente vai ficar desempregado. E se você não gosta do que você está fazendo, aí tudo bem, eu te dou a carta branca para você ir procurar um outro emprego, fazer o que você gosta, que a gente tem que fazer o que a gente gosta para ser próspero na vida. Mas se você gosta do que você está fazendo, se você ama o que você está fazendo, se você tá numa empresa legal, onde você vê essa energia, que pode ter uma energia, um fluxo melhor, faça o seu melhor, dê o seu melhor. Esse entusiasmo, ele vai ser visível e vai fazer com que você fique na mira das melhores pessoas, trazendo para sua vida mais prosperidade, mais dinheiro, mais finanças, mais energia boa. E a gente tem que colocar isso em ponto aqui, que essa energia da prosperidade não é uma energia financeira. Eu sempre falo isso, que você não tem que focar nisso. Você tem que focar na qualidade do serviço, no amor que você vai colocar, na vibração que você vai colocar ali. Porque o financeiro vai vir chegará a ser, sem dúvida nenhuma, como uma consequência na sua vida. Aí no livro A Lei do Triunfo, Napoleão Hill ele conta a história de um senhor chamado Hugo Chalmers, alguma coisa assim. E ele fala que esse homem ele tinha uma grande empresa de máquina registradora, eu não sei como chama isso em português, caixa registrador, aquele caixa que tem no supermercado, em lojas em geral, quando você vai pagar, tem o caixa ali para a pessoa te guardar o dinheiro. E ele era dono de uma empresa dessa, e ele percebeu que nos últimos 12 meses, os funcionários, os vendedores não conseguiam bater as metas, não conseguiam vender as máquinas, simplesmente estava indo de mal a pior o negócio, e ele estava já pensando na possibilidade de vender ou de fechar a empresa. Porque os vendedores não tinham mais esse entusiasmo. E o que aconteceu? Ele fez uma reunião com todo mundo, com todos os vendedores, para perguntar o que estava acontecendo de errado. Então ele ouviu os 2 primeiros vendedores
contando que a economia estava ruim, a crise estava lá, e ninguém queria mais comprar. E quando o terceiro começou a falar, ele falou assim, não, espera, deixa eu engraxar meu sapato e a gente já continua essa reunião em alguns minutos. E aí ele parou ali mesmo tinha vai parecer preconceituoso o título, eu até achei quando eu li, um pouco preconceituoso, mas não é. É que nós estamos falando de 100 anos atrás, e há 100 anos atrás as coisas eram bem diferentes do que elas são hoje, no mundo todo, mas nos Estados Unidos também. E esse senhor, ele chamou o menino que trabalhava ali na empresa, era um garoto negro, e ele chamou o garoto para o garoto fazer o engraxate do sapato dele. Quando ele terminou de engraxar os sapatos, 10 minutos depois, ele parou e falou assim, agora a gente pode voltar para a reunião. Mas antes de começar a reunião, de continuar a reunião, eu gostaria de falar uma coisa. Vocês se lembram do garoto branquelo que trabalhava aqui ano passado? Ele era um pouco mais velho que esse menino que acabou de engraxar os meus sapatos. E ele recebia um salário para fazer o serviço dele de engraxate. Todo mundo disse que sim, se lembrava. E ele falou assim, então, aquele garoto, ele não conseguia guardar dinheiro, por isso ele foi procurar um outro emprego numa outra empresa, de um outro ofício. Ele não conseguia guardar dinheiro, mesmo ele tendo o salário dele que ele tinha aqui, mais as gorjetas que ele recebia por fazer o engraxate de sapato. Enquanto esse garoto aqui, faz apenas 1 ano que ele está trabalhando aqui na empresa, ele não tem salário, porque naquela época, infelizmente, os negros eram tratados como animais ainda, e ele não tem salário, ele faz o mesmo serviço que o outro garoto fazia, e ele consegue apenas com as gorjetas pagar todas as contas dele para sobreviver, comer, vestir-se bem, vocês podem reparar que ele está bem vestido, e ainda consegue guardar dinheiro, fazer uma poupança do dinheiro que ele ganha aqui com as gorjetas. Qual a diferença entre o garoto que trabalhava aqui o ano passado, branquelo, que tinha um salário e mais as gorjetas, e a diferença entre esse garoto que não tem salário e faz gorjetas? A diferença é que um é entusiasmado para fazer o serviço, ele gosta do que ele faz, você vê o entusiasmo dele no momento que ele está fazendo, enquanto o outro, ele focava no que ele não tinha, no que ele não podia, nos clientes que ele não tinha, que ele não fazia. Então, o foco é muito importante, mas nesse caso nós estamos falando também do entusiasmo. O segundo garoto, que é mais jovem, que não tinha salário, e que era tratado como um animal na sociedade, ele tinha a mesma possibilidade que o branquelo tinha de fazer dinheiro, mas sem salário ele ganhava muito mais. Então esse senhor Hugo, ele olhou para os clientes dele e disse, agora eu pergunto para vocês, por que motivo o garoto branco não conseguia ganhar o suficiente? Seria culpa sua? Seria culpa do garoto ou seria culpa dos fregueses? Aí todos eles responderam que a culpa foi do garoto, naturalmente. Muito bem, disse ele. Os senhores estão no mesmo caso. Estão vendendo máquinas registradoras no mesmo território, para o mesmo povo, com as mesmas condições comerciais que havia 1 ano atrás. Entretanto, não estão produzindo tão bem quanto produziam antes. Agora eu pergunto, a culpa é de vocês ou a culpa é dos fregueses? E naturalmente que eles falaram que a culpa era deles. Então ele disse, vendo que os senhores reconhecem que a culpa é de vocês, agora desejo dizer-lhes em que consiste essa dificuldade. Os senhores ouviram rumores, lembra que eu falei no vídeo passado, nos vídeos passados sobre rumores? Os senhores ouviram rumores de que a companhia não está em boas condições financeiras e que isso chegou a destruir a tal ponto o entusiasmo de vocês e que já não fazem os mesmos esforços que faziam no ano passado, por isso não conseguem vender. Mas se voltarem às suas zonas de atividade, fazendo-me a promessa de enviar 5 pedidos cada um durante o próximo mês, a companhia já não estará mais em dificuldade, porque esse número de pedidos extra vai salvar a nossa situação. E assim eles fizeram. O que acontece é que a companhia acabou que no próximo mês ela fez um lucro de mais de $1 milhão. Ou seja, o que está em foco nesse capítulo de hoje, nesse episódio, é o entusiasmo. Quando a gente coloca entusiasmo naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente vende, a gente consegue mais resultado. A gente conseguiria resultado talvez sem entusiasmo, mas a gente consegue muito mais quando a gente coloca entusiasmo. E essa é uma das características evidente em todas as pessoas que Napoleão Hill entrevistou para escrever esse livro.
e que eram pessoas extremamente ricas, extremamente milionárias e bem-sucedidas. E eles todos tinham um entusiasmo. Sabe aquele objetivo que a gente lançou lá no segundo episódio, que tinha que ter um objetivo em mente, claro e bem definido? Eles tinham esse objetivo bem definido, mas para a realização desse objetivo eles tinham entusiasmo, eles amavam a ideia que eles tinham. E isso era extremamente importante e crucial para ele atingir esse objetivo final, de conseguir realizar esse objetivo dele. Então, mais pra frente no mesmo capítulo, Napoleão Hill ele fala da importância da vestimenta de um homem, independente de estar indo procurar um emprego ou não, no dia a dia mesmo, inclusive. Ele conta a própria história dele, de que depois da guerra ele ficou sem dinheiro para absolutamente nada. Depois da guerra daquela época, ele ficou sem dinheiro para absolutamente nada. E mesmo assim, por ele ser uma pessoa de boa índole, ele tinha crédito em todos os lugares que ele ia. E ele foi no alfaiate que ele conhecia e mandou fazer 3 dos melhores ternos que ele já havia usado na época. Ele nunca tinha tido um terno tão bom como aqueles 3 que ele mandou fazer. Claro, o alfaiate sabia que ele não tinha dinheiro, mas sabia que ele pagaria porque conhecia a índole dele. E acabou fazendo os 3 alfaiates, os 3 ternos para ele. E ele passou a usar os 3 ternos durante todos os dias. Ele colocava um na segunda, um na terça e um na quarta, e ele ia fazer a mesma caminhada todos os dias no mesmo horário. Então ele sabia, olha a estratégia do cara, gente. Ele sabia que fazendo aquela caminhada naquele dia ele ia encontrar sempre as mesmas pessoas. E uma das pessoas que passavam por aquele local naquele horário era um dono de uma gráfica. O cara tinha uma gráfica que imprimia livros e revistas. E ele, como era jornalista, ele tinha algum interesse ali. Então ele começou a passar todos os dias por ali, vestindo sempre os mesmos ternos, e ele sempre dava um jeito de cumprimentar esse senhor, que ele não sabia o nome, não sabia nada. Na verdade ele sabia, ele já tinha pesquisado, mas eles não se conheciam. Então ele passava por ali e sempre cumprimentava. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual é o horário que ele passava, mas ele fazia sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo gesto. E inclusive parou algumas vezes. O que acontece? Quando você vê uma pessoa todos os dias no mesmo lugar, você meio que se identifica com ela por associação. Você associa ela àquele local, àquela atividade todos os dias, e ela passa a ser parte do seu meio social. E por educação a gente passa a cumprimentar a pessoa. E estabelece com o tempo uma amizade. E foi o que aconteceu com esses dois. Eles acabaram estabelecendo uma amizade social. Eles se introduziram, falavam coisas triviais da vida, né? 1 minuto, 2 minutos de conversa, coisa boba, só para ter aquela interação social que a gente tem no dia a dia, no elevador, por exemplo, e seguiam o seu dia a dia. E acabou que no final de alguns dias, apenas alguns dias, ele conseguiu o que ele tanto queria. Ele comprou um charuto cubano para fumar enquanto ele andava naquele dia, e ele tinha em mente que naquele dia ele ia ignorar completamente esse cara, porque era parte da estratégia dele. E ele andando na rua, fumando o charuto dele, ele olhou apenas com o canto dos olhos, e ele percebeu que o senhor estava parado olhando. E ele meio que passou com os olhos e viu o senhor chamou ele e disse: meus parabéns para quem acabou de sair do uniforme da guerra, o senhor está muito bem vestido, eu gostaria de saber aonde que o senhor fez, aonde que o senhor manda fazer as suas roupas. E ele disse que ele tinha mandado fazer em uma determinada alfaiataria, que era uma das alfaiatarias mais caras da região. Isso já trouxe um certo ar de prosperidade, né? Que ele já tinha visualmente, mas trouxe ainda mais informação de prosperidade. E o que era uma verdade, ele tinha mesmo mandado fazer lá. E ele perguntou: e o que o senhor faz da vida, né? Eu percebo que o senhor acabou de sair da guerra. O que o senhor faz da vida para estar assim já tão bem vestido, tão próspero? Ele disse: eu sou um jornalista e estou escrevendo a minha revista, estou terminando inclusive o fechamento da minha primeira edição, e eu vou colocar essa revista no mercado muito em breve. Então o senhor disse: não se esqueça que eu sou o dono de uma das gráficas da região, e caso você precise, nós podemos fazer um acordo. Inclusive eu gostaria de fazer um convite para o senhor. Vamos almoçar juntos enquanto a gente pode falar de negócios. E ele imediatamente aceitou o almoço. Foram almoçar num clube, tudo pago pelo senhor da gráfica. Olha pra você ver como a ressonância harmônica funciona de forma perfeita, gente. Era tudo o que ele precisava, era tudo o que ele queria, e era tudo o que ele vibrava. Ele vibrava isso, ele queria isso. Tanto é que ele foi lá e acreditou, impressionou a mente dele comprando os ternos caros,
para fazer isso. Foram sentar, almoçar nesse encontro, e nesse encontro eles acabaram fechando um negócio onde ele não teria gasto nenhum, nem com as impressões, ele só pagaria pela venda do material. Quando vendesse, ele pagaria. Ou seja, ele conseguiu impressionar não somente ele mesmo, não somente a mente dele, mas ele conseguiu colocar um objetivo claro na mente dele, formulou algo que ele queria, vibrou por aquilo, tinha um foco, lembra que o foco é extremamente importante, comprou as roupas para impressionar tanto ele mesmo quanto a sociedade e usou o entusiasmo para fechar o negócio. Então tudo isso para mostrar para vocês o quanto o entusiasmo é extremamente importante na vida das pessoas. Seja para conseguir um emprego, seja para ter os amigos certos por perto, seja para conseguir fechar um negócio, seja para colocar a sua empresa nos trilhos, seja para mostrar que você trabalha bem para o seu chefe, porque muitas pessoas simplesmente não têm a ganância de querer ser um empresário na vida, de ter uma empresa, de abrir o seu negócio próprio. Algumas pessoas simplesmente querem viver a vida, querem ter o final de semana disponíveis para poder viajar com a família, etc. Então elas simplesmente querem continuar trabalhando, mas a gente tem que levar em consideração que trabalhando para alguém ou sendo empresário, a gente tem que sempre dar o melhor da gente, ser o melhor que nós podemos ser. E isso faz com que as oportunidades da vida sejam melhores para você em todos os termos, inclusive no termo financeiro. Então não nos custa muito sermos mais prósperos, mas sermos também entusiastas e termos a iniciativa de fazer o que precisa ser feito aonde quer que vamos. Esses são os tópicos do vídeo de hoje. Eu não acredito que tenha muito a acrescentar. Eu acredito que tudo que eu falei já fala por si só. Quem ler o livro vai se identificar muito com esse capítulo. É um capítulo bem emocionante, é um capítulo bom que toca a gente e faz a gente acordar às vezes para algumas coisas na vida que a gente tá meio que adormecido lá, tipo algum projeto que você tem vontade de fazer. Faça isso, coloque amor, coloque vida, coloque vibração no seu projeto. Esse projeto que você define para ser um milionário, qual é? É montar uma empresa? Sei lá, poupar dinheiro para colocar no banco? Para isso você precisa de um emprego. Então, seja qual for o seu objetivo, você vai ter que colocar vibração amorosa, vibração entusiástica. Você tem que ser apaixonado pela sua ideia. Essa foi uma das 17 características dessas pessoas entrevistadas que atingiram o sucesso. E se a gente seguir, gente, uma fórmula, não tem como dar errado, é que nem matemática. Se você fizer 1 mais 1, vai dar sempre 2. Se a gente seguir a mesma fórmula de todos esses milionários, a gente vai ter o mesmo resultado imprescindível. Não tem como a gente ter um resultado diferente do que eles tiveram. Eu fico por aqui. Se você curtiu, deixa o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nessa bolinha aqui em cima. Para ver os outros vídeos, tem esse retângulo aqui. Muito obrigado pela sua participação, Ressonantes. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!